O que Fernanda Torres e Wagner Moura têm em comum, além do talento absurdo? Neste vídeo, iremos falar sobre os caminhos cruzados desses dois gigantes do cinema nacional. Olá, eu sou o André, o Mader, e você está no Aquele Nostálgico, o canal focado em música, cinema e novela. E se você curte esse tipo de conteúdo, então esse canal é para você. Tá pintando estreia nova aqui no canal, o quadro Caminhos Cruzados, onde eu comparo a trajetória artística de duas personalidades até chegar num ponto em comum. E para começar em grande estilo, eu escolhi esses dois grandes atores que têm apresentado o cinema brasileiro ali, mundo afora. Estou falando de Wagner Moura e Fernanda Torres. Fernanda Torres é carioca e vem de uma família de artistas. Filha dos grandes atores Fernando Torres e Fernanda Montenegro, ela iniciou cedo na carreira artística. Fernanda costuma dizer em entrevistas que a convivência teatral começou desde pequena, onde ela via seus pais através da coxia do teatro, tinha também a sua casa, geralmente era um ambiente sempre muito voltado para a arte. E isso talvez a tenha influenciado a seguir a carreira dos pais. Ela então começa cedo, aos 13 anos ela vai se matricular no Teatro Tablado para fazer o curso da Maria Clara Machado e vai começar a dar os seus primeiros passos como atriz. A Fernanda vai ser uma atriz muito atuante no teatro brasileiro, e não só no teatro, no cinema e na televisão. Na televisão, a sua estreia acontece na novela Baila Comigo, de Manuel Carlos, que ela faz uma participação, se eu não me engano, acho que 30 ou 40 capítulos, coisa assim, e depois ela vai fazer a novela Brilhante, do Gilberto Braga, onde ela vai atuar com a sua mãe, fazendo neta, inclusive, da personagem da Fernanda Montenegro, a novela Brilhante. Logo após essa novela, ela vai fazer a novela Eu Prometo, de Janete Claire. Foi a última novela de Janete Claire. Ali ela vai ter um papel mais desafiador na sua carreira. Ela vai fazer uma jovem meio rebelde, que tem problemas, e que é filha do protagonista da novela, o Francisco Coco. Aliás, ela está rodeada de ótimos atores nessa novela. Seus pais são interpretados por Francisco Coco e Diniz Fá. Suas irmãs na novela são feitas pela Júlia Lemertz e pela Malu Mader, que estreava nessa novela. Além da Cláudia Gimenez, que também estreia nessa novela, tem o Neyla Torraca, Marcos Paulo, Joana Fon, Valmor Chagas, Rosa Maria Burtinho, muita gente boa nessa novela. Paralelamente às novelas, ela vai se dividindo em peças teatrais e também marca sua estreia no cinema, que vai acontecer com o filme Inocência. A Fernanda vai começar a ganhar muito destaque no cinema nacional, principalmente a partir do filme A Marvada Carne. E ela então vai começar a se dividir, ter sua carreira dividida ali nas três formas de atuação. Em 1986, ela aceita ser a protagonista da novela Selva de Pedra, do remake da novela Selva de Pedra. Ela então vai fazer a personagem que foi da Regina Duarte na versão original, a Simone, e ela deixou bem claro em entrevistas que ela detestou fazer essa novela. Paralela a isso, ela vai começar a trabalhar cada vez mais no cinema nacional e ter reconhecimento internacional. Após a experiência traumática em Selva de Pedra, a atriz vai tomar uma decisão drástica. Ela, então, vai optar por afastar-se das novelas. Ela vai trabalhar na televisão apenas em projetos curtos, apenas programas que geralmente eram exibidos na Terça Nobre. Ou seja, na televisão, ela vai afastar-se das novelas e vai optar por trabalhar apenas em pequenos projetos, como que aconteceu com alguns episódios da série A Comédia da Vida Privada. A atriz, além de se dedicar ao cinema, ao teatro, à TV e de ser premiada, ela também vai se dedicar à literatura. Em 2013, Fernanda vai lançar o seu primeiro livro, que inclusive já virou série pela Globoplay. Estou falando da obra Fim, que eu tinha esse livro e emprestei e nunca mais me devolveram. Depois ela irá escrever outros 2 livros. Eu tenho aqui o maravilhoso A Glória e Seu Cortejo de Horrores, da Fernanda Torres, que esse eu não empresto para ninguém, que eu aprendi que não vou mais emprestar livros para as pessoas. Até porque esse está autografado pela própria Fernanda Torres, então eu morro de ciúmes, então vai ficar comigo guardadinho, não empresto para ninguém, fica na minha estante. Fernanda então passa a dedicar-se à literatura, e paralelo a isso, ela vai trabalhando em séries na Rede Globo. É o caso das séries normais e depois da série Tapas e Beijos. Ambas séries ótimas, disponíveis na Globoplay e que sempre viralizam trechos nas redes sociais. Aliás, Tapas e Beijos, a galerinha das redes sociais adora essa série. Já do outro lado tem Wagner Moura.
Wagner Moura, que é baiano, nascido em 1976, em Salvador, porém passou a sua infância toda numa cidadezinha do sertão nordestino, uma cidade próxima a Pernambuco, inclusive, como ele já disse em entrevista. O Wagner Moura foi criado na cidade de Rodelas, uma cidadezinha que foi inundada pelas águas do Rio São Francisco para geração de energia. Inclusive, tem um vídeo do Wagner Moura, com 10, 11 anos de idade, dando entrevista a respeito disso no YouTube. Esse vídeo, inclusive, viralizou. Eu já vi esse vídeo várias vezes, que mostra ali o Wagner Moura brincando com outro menino na lama, na cidadezinha. E ele era muito feliz, né? Ele tinha essa relação com aquela cidadezinha muito afetuosa. A gente percebe isso pelo que ele fala no vídeo e também pelo que ele veio falar em entrevistas anos depois. Porém, na adolescência, e eu acho que até antes da adolescência, seus pais, preocupados com a questão dos estudos, o levou para Salvador. Então, lá, tanto o Wagner quanto a sua irmã vão estudar numa escola de Salvador. Ambos irão conseguir 50% de bolsa de estudos. Então, seu pai irá pagar o estudo dos dois, como se fosse de uma pessoa só. O Wagner Moura deixou claro nessas entrevistas que ele se sentia meio deslocado em Salvador. Ele não tinha amigos, se sentia meio estranho. Ele, então, vai participar de um grupo de teatro. E lá ele vai conhecer o Vladimir Brista e depois ele irá conhecer o Lázaro Ramos. Inclusive, a história de como o Wagner e o Lázaro Ramos se tornaram amigos é ótima. O Wagner, após uma apresentação teatral do Lázaro Ramos, ele vai até o camarim e, de cara, sem nem conhecer o Lázaro, ele fala que quer ser amigo dele. Achou ele um ótimo ator e quer ser amigo dele. E o Lázaro aceita de imediato, eles se tornam amigos. A vida dos três irá mudar de fato a partir do momento que eles vão integrar o elenco da peça A Máquina, do João Falcão, que queria montar um espetáculo com atores nordestinos, somente atores nordestinos. Essa peça vai fazer muito sucesso, eles vão sair de Salvador, vão para o Rio de Janeiro, depois vai para a temporada em São Paulo, e ali naquele momento eles acabam chamando a atenção de novos cineastas. O cinema brasileiro naquele período estava apostando em rosto desconhecido, atores fora do padrão da Globo, ou atores que não eram conhecidos pelas novelas da Globo. E nesse contexto, os três acabam ganhando papéis em filmes. O Wagner Moura vai, então, trabalhar em grandes filmes nesse contexto. Ele vai trabalhar em Abril Despedaçado, Caminho das Nuvens, Carandiru, Deus é Brasileiro. Ele vai fazer uma série de bons filmes nesse período, até que ele vai ser levado para a Rede Globo, né, para fazer, pelo Antônio Fagundes, inclusive, quem o convida para ir para a Globo, para participar de alguns episódios da série Carga Pesada. Depois, na Rede Globo, ele vai fazer novelas. Ele irá protagonizar a novela A Lua Me Disse, até chegar no seu momento máximo na TV, que é fazendo o vilão Olavo da novela Paraíso Tropical, onde ele vai fazer uma dupla perfeita, uma dobradinha ali perfeita com a Camila Pitanga. Então, naquele momento, o Lázaro torna-se conhecido do grande público, que era uma novela das 8, na Rede Globo, né, a emissora mais vista no país, o personagem mais carismático da novela, né, a dupla de personagens mais carismático da novela, e roubou a cena, inclusive. Em paralelo a isso, também está para estrear o filme Tropa de Elite, que também vai ser ali um sucesso avassalador na carreira do Wagner Moura. O Wagner também, além de atuar em filmes, ele vai chegar a dirigir um filme, que é a cinebiografia Marighella, porém ele deixou claro que ele é um ator que apenas dirigiu aquele filme. Ele não deixou claro para o público que ele pretende continuar como diretor. Apesar do histórico de vida totalmente diferente, Fernanda Torres e Wagner Moura, eles compartilham de situações e premiações em comum. Em 1986, Fernanda Torres ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ou seja, o prêmio de interpretação feminina que ela recebeu como melhor atriz pelo filme Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor. Um filme, inclusive, que ela faz com Thales Panchacon. É um filme muito interessante. Com esse prêmio, Fernanda Torres tornou-se, então, a primeira brasileira a vencer o Festival de Cannes como melhor atriz. 39 anos depois, irá acontecer o mesmo com Wagner Moura. Ele irá receber a Palma de Ouro pelo filme O Agente Secreto e também irá tornar-se o primeiro ator brasileiro a vencer o Festival de Cannes. Em 2025, Fernanda Torres será a primeira atriz a vencer o Globo de Ouro, como melhor atriz de drama. Ela não foi a primeira indicada. Sua mãe, em 99, foi indicada como melhor atriz.
Porém, a primeira brasileira a vencer foi a Fernanda Torres. O mesmo irá acontecer com Wagner Moura. Em 2026, ele é o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de melhor ator em drama pelo filme O Agente Secreto. E as comparações não param por aqui. Fernanda Torres foi indicada ao Oscar como melhor atriz pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, em 2025. Agora, em 2026, foi a vez de Wagner Moura ser indicado ao Oscar como melhor ator pelo filme O Agente Secreto. Porque em questão de indicações, a Fernanda Torres não foi a primeira indicada. A mãe dela também foi indicada ao Oscar em 99, assim como no Globo de Ouro. Já o Wagner Moura, não, ele de fato é o primeiro brasileiro indicado ao Globo de Ouro e venceu, e o primeiro indicado ao Oscar. Com relação ao Oscar, nós estamos em janeiro de 2026 e a cerimônia será somente no mês de março. Caso Wagner Moura vença, ele será o primeiro brasileiro a trazer a estatueta, a conquistar a estatueta. Caso ele não vença, já temos a indicação histórica dele como o primeiro brasileiro a ser indicado ao Oscar. Estamos na torcida para que ele seja agraciado com a estatueta como melhor ator. Como vimos, tanto Wagner Moura quanto Fernanda Torres são totalmente premiados e, junto com as produções Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, elevaram o cinema brasileiro a um novo patamar. Ambos os atores são extremamente politizados, carismáticos e inteligentes. Eu outro dia vi alguém comentando alguma coisa na internet falando que deviam fazer um filme com os dois juntos. Esse filme já existe e é ótimo, por sinal. É o filme Saneamento Básico, um filme do Jorge Furtado, o diretor do Sul, que vai fazer um filme, uma comédia, que vai utilizar-se de metalinguagem, ou seja, fazer um filme dentro do próprio filme. Um filme muito interessante que está disponível na Globoplay. Para quem ainda não conhece o filme, Saneamento Básico foi relançado recentemente no cinema, uma versão em 4K, eu acho que não tem nenhum ano isso. Ou pode ser que tenha, né? O tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. Mas eu acho que não deve ter mais de um ano, não. Esse filme do Jorge Furtado, ele é uma comédia muito inteligente, faz uma crítica do tipo, vale a pena investir em cultura num país que não investe nem em saneamento básico? Né? A sinopse do filme, basicamente, vai mostrar ali um grupo de moradores de uma cidadezinha que sofre com um esgoto a céu aberto, né? Uma fossa a céu aberto, praticamente. E a luta desses moradores para que seja construída essa fossa, esse esgoto. Eles, então, vão até a prefeitura. E a resposta que eles recebem da pessoa que os atende é que não tem verba para a construção da fossa. Mas a moça deixa claro que tem uma verba ali que está inutilizada, que é para a produção de um filme. Eles, então, vão utilizar essa verba e vão produzir um filme com a proposta de conscientizar a população, né, para mostrar ali a questão do esgoto. É um filme divertidíssimo, faz uma crítica, inclusive essa verba que está disponível é de um filho de um vereador que queria para fazer um filme e largou de mão, então meio que faz uma crítica que mostra a questão das prioridades. A necessidade da população não tem verba, mas quando a pessoa tem contatos, é filho de alguém importante, recebe a verba com facilidade. E o filme ele vai brincando nessas questões. Tem um elenco ótimo, o casal protagonista é vivido pela Fernanda Torres e Wagner Moura, que estão impagáveis no filme, estão ótimos. Tem ainda no elenco Camila Pitanga, Bruno Garcia, Tonico Pereira, Paulo José, todos estão excelentes. Tem a participação do Lázaro Ramos, todo mundo está bem nesse filme. É um filme inteligentíssimo, um filme que eu recomendo para que vocês assistam. Então é isso, o propósito desse quadro era aquilo que eu falei, né? Pegar uma personalidade, comparar com outra personalidade e achar o ponto em comum entre os dois, os caminhos cruzados. E a gente viu através do vídeo que os caminhos cruzados da Fernanda Torres e do Wagner Moura são cheios de semelhanças e prêmios, né? Eles estão ali em situações parecidas, em coisas muito maravilhosas, né? Festival de Cannes, Globo de Ouro, Oscar e Cinema Nacional. Então é isso. Um abraço grande e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!